Uma cidade com museus preserva não só a história, preserva memórias felizes, lembranças tristes e grandes lições que não se pode esquecer. Mas nem todos os governos investem em museus. E para a iniciativa privada, falta incentivo e um pouco de vontade. Mas que tal visitar uma cidade onde o que mais tem é museu? A capital dos Estados Unidos é uma das cidades com maior número de museus do mundo. Vários são particulares, mas a maioria é mesmo pública. Isso aí, de graça. Tem de índio, africano, americano, arte, moda, espionagem e também tem os clássicos, como História Natural, por exemplo. Nós demos uma voltinha por Washington para apresentar para você alguns dos museus mais interessantes. A capital americana é arborizada, limpa e com ruas espaçosas. Com tantos monumentos e simbologias, é mesmo um museu a céu aberto. Também pudera. São milhões de turistas querendo uma fotinha básica aqui, na frente da Casa Branca. Ou ainda dar uma voltinha para fotografar o Capitólio. Nos dias de verão, até os cavalos da guarda passam sufoco com o calor, que é refrescado em parques como o Memorial da Guerra. Águas para lembrar o mar de gente que morreu lutando por uma liberdade que é orgulho dos americanos. Americanos ilustres, famosos em todo o mundo, como a tradição de lutar. A guerra, aliás, é assunto recorrente nas rodas de conversa, nos monumentos, nas prioridades. Neste cemitério de guerra, o Arlington, as milhares de cruzes lembram as vítimas, jovens soldados. E aqui, um herói é honrado todo o tempo como símbolo de todos os outros. E só um túmulo é mais badalado que o do soldado desconhecido, que aliás já é bem conhecido, o do amado presidente Kennedy. E uma curiosidade, a viúva, que se casou de novo com o milionário grego, na morte voltou para ficar ao lado do primeiro marido. Uma cidade que tem em cada canto uma cena de cinema, como a Biblioteca do Congresso Nacional, onde se vem mais para apreciar os detalhes da bela arquitetura do que para ler. Tranquilidade que só é quebrada quando o presidente precisa se deslocar. Aí, meu amigo, a atração é na rua mesmo. Aqui no Museu da História Americana é possível entender um pouco de um povo que revolucionou a história mundial. Pessoas que vieram para um país em busca de liberdade e por isso são capazes de morrer por ela. Modelos de resina e uma estrutura que lembra cenários de TV mostram o início da nação e a importância dos transportes para o desenvolvimento econômico. As estradas ainda eram ruins, mas a paixão por automóveis começou e desencadeou uma indústria poderosa em torno do petróleo e seus derivados. É o estilo de vida americano que se desenha sob a atenção dos visitantes. Década a década, a história do país é desdobrada para mostrar como brincavam as crianças, como se fazia e se faz as casas, como superaram a ferida da escravidão. São 3 enormes pavimentos com o desenvolvimento têxtil, a ciência e suas revoluções. Uma revolução nos costumes, nos hábitos dentro de cada casa e se refletiu no que as pessoas viam nas revistas, na imprensa. E um pouquinho de glamour também faz parte dessa história que venera as primeiras damas e seus vestidos, famosos, cheios de charme. Uma galeria com os vestidos da apresentação na primeira noite do primeiro casal na Casa Branca, acessórios das mulheres mais importantes da nação. Levar para conhecer um dos museus mais famosos da capital americana, que é o de História Natural. E eu tenho certeza que você já viu esse lugar.
Esse poderoso complexo de amostras naturais da biologia, mineralogia e uns cantinhos para as crianças aprenderem brincando mesmo. Um osso real que as crianças podem tocar, podem saber o tamanho das partes, das peças do corpo. Imagine uma aula de biologia num país como os Estados Unidos. A professora ensina lá na sala de aula, mostra os desenhos, os filmes e depois vem para um museu como esse, da História Natural. Aqui, a sala de aula fica bem mais interessante e o aprendizado bem mais rico. A importância dos museus é enorme e quem vem de fora se impressiona com o tamanho e com o acervo. Mas quem é daqui também reconhece o valor. Os animais empalhados são uma atração à parte. Ainda que mortos, alguns parecem mesmo vivos. Olha só esse gatinho pegando o passarinho. Tem gigantes e também os bem pequenininhos. Se para as crianças é uma festa, para os adultos também tem diversão. Sobretudo para aqueles que admiram pedrarias, como nesta galeria. Parece até que estamos entrando numa mina. São tantas e tão diferentes que os olhos se perdem procurando algo em que se concentrar. Algumas parecem até penugem, mas não se engane, é pedra. Umas desconhecidas, outras atraentes, umas foscas e outras que brilham. Procurando direitinho, olha só o que achamos. Uma brasileira. E não é a única por aqui não. Mas em meio a tantas, uma monopoliza todas as atenções. O diamante Hope, como ficou conhecido, já enfeitou o pescoço da rainha francesa Maria Antonieta e tem 45,5 quilates, mas já foi mais do que o dobro disso. Um deslumbre entre tantas joias reais. As pedras daqui são mais nobres e enfeitaram joias e coroas de reis e rainhas. E claro, eu sou jornalista, não poderia deixar de apresentar a vocês o Museu da Notícia, Newseum. Pois é, Washington tem um museu especial só para comunicação. Tem tudo aqui, painéis, as coisas mais modernas que se usa, o que não se usa mais, a notícia hoje. Esse é um museu diferente, porque não tem coisa só do passado, não. Aqui mostra também o que está acontecendo agora. Vamos lá? And people say, what's that all about? Well, we really tell the great stories of our lives. And we also call ourselves the world's most interactive museum, because young people today learn more by using different devices, touching computers, touching, feeling. And so we try to reflect that here. So pretty much in every one of our galleries, there'll be something where you can play a game, or listen to something, or learn to be a TV reporter, or play a game where you learn what the difference between fact and opinion is. So we're all about immersing you entirely in the experience of the news media. We're different than other museums because we're really current. We're constantly updating things. When Osama bin Laden was killed a few weeks ago, we very quickly got the front pages of that historic day up in our 9/11 gallery. Como aqui o acervo é atualizado constantemente, é possível analisar ainda com sangue quente como foi que os jornalistas, a imprensa, conseguiam mostrar os fatos, as tragédias, mostrar a notícia. Uma maneira de olhar, mas também a chance de remodelar o que foi feito errado. Um aprendizado na prática. Bem no meio do caminho entre o Capitólio e a Casa Branca, o Museu da Notícia é um lembrete aos governos de como é importante uma imprensa livre para o bem da sociedade. Olha, ele está me explicando aqui que tem um mapa de classificação, os países são encontrados por cores, para dizer se eles são totalmente livres, tem uma imprensa totalmente livre, se eles têm uma imprensa mais ou menos livre ou se tem uma imprensa totalmente fechada. E aqui a gente pode ver, que o Brasil se encontra na classificação amarela. Aqui no verdinho são os países que têm imprensa livre, mas o Brasil não tem tanta imprensa livre assim. E sabe por que eles colocam isso aqui? Porque apesar de ter garantidos os direitos pela Constituição, o Brasil e esses outros países da América do Sul recebem uma forte pressão do governo na hora de publicar as notícias. E olha só, o pior dos piores, Coreia do Norte. Não preciso nem explicar por que é que eles não estão na classificação de países com imprensa livre, né? Finlândia, the best rate. That's the best one, I think. Let's see. Finland at 10 points. Finlândia é o país com a imprensa mais livre do mundo. A gente ainda chega lá. We want people to understand the importance of a free press in a democracy and the role that a free press can play. We don't try to sugarcoat it.
Clearly, the media makes mistakes in some cases, but we thought that if we had a museum about the news and we better explain the way the news media does its job, people would better understand the role of the news media. Nessa galeria, a gente encontra a notícia através dos séculos, através da história. Aqui, por exemplo, tem alguns jornais, algumas notícias, folhetos informativos de 1500 e pouco, por exemplo. Olha aqui, quando eles tinham que retratar alguma coisa, não tinha fotografia, não tinha câmera, então eles desenhavam o fato. Olha aqui, é um enforcamento, está noticiando um enforcamento em massa. Esse daqui é um jornal francês, está mostrando a execução em 1560. Eles escreviam a notícia e desenhavam, então o jornal poderia demorar uma semana, um mês para chegar na casa das pessoas. Tudo bem, eles também não tinham tanta pressa como nós temos hoje. Bem diferente de hoje, né? Quando um fato acontece, no segundo seguinte se espalha pelo mundo. Como o 11 de setembro, que aqui ganha uma parede enorme com todos os jornais do mundo que deram capa para o atentado mais famoso da história americana. E o Brasil está bem representado por aqui, olha lá. Um museu diferente, onde os personagens principais são os que contam a história e, às vezes, participam dela. Alguns de maneira fatal. Essa galeria aqui é muito emocionante para quem é jornalista, porque mostram os jornalistas, os repórteres que foram mortos em trabalho ou por causa do trabalho. E se você olhar bem de pertinho ali, você vai ver que tem um brasileiro ilustre que mereceu um tributo nessa galeria de honráveis jornalistas que morreram na profissão. Tim Lopes. Galerias mostram a evolução da tecnologia a serviço da imprensa e como os meios foram passando rapidamente até chegar ao fenômeno da notícia instantânea, que pode danificar uma vida por falta de apuração ou ajudar a salvar outras. A informação, a notícia é muito importante para uma população, principalmente em tempos de guerra, de terrorismo ou de tragédias naturais. Um exemplo foi a catástrofe do tsunami no Japão. As pessoas precisavam saber o que estava acontecendo, para onde deveriam fugir, mas não tinha eletricidade para poder rodar a prensa e poder publicar os jornais. O jeito encontrado pelos jornalistas lá foi fazer isso aqui, ó, um jornal feito à mão. Como que voltando até um pouco na história. Eram papéis enormes onde eles afixavam as informações, diziam para onde eles tinham que correr. E assim, mesmo sem eletricidade, sem os meios normais ou modernos de comunicação, o jornalismo continuou prestando um serviço para a população do Japão. Depois do furacão, olha o estado. Tudo cheio de lama, de ferrugem. Até a caixinha onde se vende jornal retratou a tragédia que abalou a região. E se o visitante se encanta com esse mundo de emoção, aventura e adrenalina, ele também pode experimentar um pouquinho de como é ser repórter, por exemplo. Tem até um espaço para ser correspondente. Já que eu tô aqui, né? Vou lá ver se eu levo um jeitinho pra coisa. Let me put the information, I'll be right back, okay? Ok. Gente, aqui quem vem visitar o museu pode se sentir como um jornalista, um correspondente. A gente escolhe a fachada, o background que a gente quer aqui atrás, pega o microfone, olha que chique. E as crianças, adultos, todo mundo se diverte fingindo que é jornalista, né? Nosso trabalho vira diversão aqui pra turma. Ok, também vou experimentar. Hello, I'm Fabiana Bertotti. The two political parties will share power on Capitol Hill during the second half of President Obama's term. The November election put the Republicans in control of the House, while Democrats have a slim majority in the Senate. Voters also send the Tea Party candidates to Washington. It remains to be seen how a mix of political viewpoints will work together, but the voters send a message to Washington: show results or else. Reporting live from Capitol Hill, I am Fabiana Bertotti. I'm a professional report. So what we're gonna do, we're gonna step down, we're gonna give you back the just in case you wanna. Olha lá, gente, participar de tudo aqui. Vamos brincar.
Ele tentou que conseguiu. Foi para a Lua, o homem foi para lá, voltou e desde então a aviação sofreu grandes mudanças também. O céu, o espaço exercem grande fascínio sobre o ser humano e é por isso que existe um museu só para isso aqui em Washington. A partir de agora, você vem comigo para o Museu Aeroespacial. O meu guia será o curador do museu, o Jeremy, que é aficionado por aviação. Well, the National Air and Space Museum documents the journey of mankind in the atmosphere and out. So it has the first powered airplane, the Wright Flyer, as well as aircraft like Spaceship One, which is the first civilian or personal entry into space. Aqui não tem muito tempo ou espaço para reflexão, não. Tudo é encantamento. Os aviões pequenos, os antigos, os gigantes que fizeram história. Lugar para as crianças aprenderem e para os adultos voltarem a ser crianças. Yeah, but everything's possible that they could work again. Está falando aqui que os aviões, eles são bem conservados, está aqui como exibição, mas se tentar e botar para funcionar, eles ainda funcionam, são aviões reais. E aquele ali, ó, aquele laranjinha, é bem famoso por ter vencido a barreira do som. Tem espaço para se entender o funcionamento dos aviões, a entrada das mulheres nesse espaço tão masculino, as roupas, as curiosidades e até alguns objetos que só surgiram por causa das pesquisas e necessidades dos aviões e dos aviadores. A aeronáutica está mais presente no nosso dia a dia do que se pode pensar. Well, the really fascinating thing about the airplane is that it allows people to get into the third dimension. You can walk on land, you can sail on the ocean, but it's the ability to fly in the air that it not only enable people to carry things, mail people, passengers, or military weapons from point A to point B, but they also allow people to, it just really excited people about technology. And so it's much more than just the technology, I think. Nessa galeria é reconstituída uma parte da indústria aeronáutica no início do século passado. Tudo nas devidas proporções, mostrando as primeiras tentativas de voar. We have an early flight gallery as well. So, Esse é um pedacinho, ó. Tem o Santos Dumont ali, um quadrinho e tem mais um espacinho lá embaixo. Aqui começa a nossa divisão, irmãos Wright e Santos Dumont. Não tem jeito mesmo. O nosso brasileiro por aqui é só um entre tantos. O destaque é mesmo para os americanos, os irmãos Wright. Mas ok, não vamos brigar com o nosso anfitrião, né? usually it's hard to do it, but get to it, but It's part of the moon. that's right. Real. That's right. Ele tá me dizendo que isso aqui, ó, é uma parte da lua, um pedacinho, e a gente pode tocar pra sentir como é que é. Let's put the finger here. This capsule right here is the Apollo 11 command module. So that's what, yes, Oh, really? yep. And so that's what carried Neil Armstrong, Michael Collins, and Buzz Aldrin back from the moon. E se teve um fator importantíssimo para desenvolver a aviação no mundo, foi a Guerra Fria. Isso mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, a disputa era para ver quem tinha maior tecnologia, quem ia conseguir dominar o espaço. Um exemplo está aqui, ó. Essas cápsulas que eram mandadas para outros planetas, para a Lua, por exemplo, a Mercury, que era americana, e a Vostok, que era a Rússia. Um fazia uma cápsula, o outro ia lá e fazia uma outra maior. Como quem dizendo, eu tenho mais poder que você. E assim, a aviação foi se desenvolvendo. Mas como o astronauta vai ao banheiro? Essa era a minha dúvida, não teve como não perguntar, mas eu descobri, olha aqui, ó. Esse é o banheiro lá do espacial. Esse aqui que você tá vendo é o banheiro feminino. No feminino, bom, eu não vou explicar para vocês como é que funciona, vamos deixar para a imaginação de cada um. Mas esse é o feminino e esse aqui foi feito para os homens, para uso masculino, olha só. O céu sempre encantou o homem e se os balões ajudaram a ir um pouco mais alto, a vontade só aumentou ao ver a Terra lá de cima. Mas não se trata só de diversão. A aviação foi responsável pelo aprimoramento da tecnologia, dos mapas, também para os resgates, modificou a comunicação e a correspondência. Um mundo de asas, de estrelas e espaçonaves. Aqui cabem astronautas, pilotos, balões, aviões e sonhos. No último museu dessa reportagem, eu achei que faria uma viagem à história, mas foi uma passagem pelo terror da pior face do ser humano.
é o Museu do Holocausto. Ao entrar aqui, o clima é mesmo de pesar. Vozes de judeus falando, cantando ou chorando nos lembram que esta foi uma das piores tragédias da humanidade e que contou com o apoio ou conivência de autoridades. Os corredores desse museu mostram como começou o avanço nazista pelo mundo, a doença da limpeza étnica e catalogação das pessoas por altura, cor da pele, dos cabelos ou dos olhos. Para os seguidores de Hitler, doentes mentais, paralíticos ou judeus não se encaixavam nos requisitos de uma raça suprema, pura. E as máquinas ajudavam nos registros de quem devia ser apagado. Quando você passa pelas galerias do Museu do Holocausto, é impossível não pensar quais as reais razões que levaram Hitler a promover esse genocídio. Não só contra os judeus, mas especialmente contra eles. Foram 6 milhões de judeus mortos, segundo as estatísticas. Nesse painel, nessa galeria de fotos de famílias, antes ainda dos grandes massacres, a gente pode ver que eles tinham uma sociedade normal, comum, e nem podiam entender que seriam vítimas de tanto ódio. Ódio que se transformou em método efetivo para matar. Eles eram marcados e os que sobreviveram ainda carregam na pele a marca da morte, da qual escaparam. Em vagões como este, os alemães carregavam entre 4 e 6 cavalos, bois ou vacas. Mas com o tratamento com os judeus, eles eram bem menos solidários. Aqui nesses vagões, eles transportavam de 60 a 100 pessoas. Esse aqui, por exemplo, é um vagão original, um dos vagões que foram para Auschwitz. Muitas das passagens eram pagas pelo governo, mas para Auschwitz ainda teve uma crueldade maior. Muitas famílias foram enganadas, acreditando que lá naquele campo eles seriam livres e pagaram pela própria passagem, para viajar em condições totalmente insalubres. Faltava ar, faltava o mínimo de higiene, faltava água, faltava comida. Muitos deles morriam ainda no transporte. O pior é que chegando lá no campo de concentração, eles iriam decidir se essas pessoas eram aptas para trabalhar e poderiam render ainda alguma coisa ou se deveriam ser mortas imediatamente. Eles é que decidiam se os judeus tinham direito à vida ou à morte. E morrer era mesmo o fim de um martírio, que o museu retrata como forma de prevenção e homenagem. São imagens que retratam horror, corpos queimados, fome, a extensão da loucura de um homem. Os judeus foram afrontados pouco a pouco. A lei começou reprimindo como cidadãos. E nas escolas, as crianças alemãs aprendiam o preconceito e a discriminação. Os nazistas providenciavam um mínimo de comida, o suficiente para sobreviverem até o próximo trabalho, a próxima jornada ou até a próxima morte programada. Eram aqui nessas beliches que eles dormiam, amontoados uns sobre os outros, às vezes com frio, às vezes com muito calor. O detalhe nem eram só as condições insalubres de dormir, era a dignidade que os nazistas roubaram dos judeus. Muitos eram explorados, muitos eram abusados, ficavam nus e eram ridicularizados. Muitas vezes também zombavam da religião dos judeus, uma maneira de afrontá-los no mais íntimo do ser. Antes de ir para os campos de concentração, os judeus tinham suas propriedades oficialmente saqueadas, roubadas por oficiais do governo nazista. Indo para o campo de concentração, eles tinham os dentes de ouro arrancados para virar joias. E aqui a gente tem um emblema de como seus corpos foram saqueados. São pilhas e pilhas de cabelo. Depois de mortos, eram raspadas as cabeças e mesmo antes, em algumas vezes, esse cabelo todo era vendido para os fabricantes de meias, tapetes ou para enchimento de travesseiros, colchões e casacos. A munição estava ficando cara e os nazistas procuravam formas mais econômicas para matar mais. Entram em cena os fornos e, em seguida, os galpões com gás carbônico. Mais morte com menos custo. Mas antes que a matança continuasse, Hitler foi parado.
E aqui também a homenagem às forças do exército aliado que ajudaram na libertação. Na entrada do Museu do Holocausto, cada visitante recebe um passaporte assim, com a identificação de uma das milhares de vítimas judias do grande holocausto provocado pelos alemães, pelos seguidores de Hitler. Aqui também essa chama permanentemente acesa lembra que cada um é igual ao outro e a intolerância foi a maior causa de tanta morte e tanta destruição. Mas ali na parede, o verso de Deuteronômio 4:9, o verso bíblico que lembra para guardar a si mesmo, guardar a sua alma cuidadosamente, para nunca se esquecer das coisas que aqui viram. E o que a gente nunca esquece visitando um museu tão triste como esse é que aos olhos de Deus todas as pessoas são iguais e nenhuma tem o direito de tirar a vida da outra, por qualquer motivo que seja. Ficou com vontade de conhecer alguns desses museus? Simples! Entra no nosso blog agora. Lá você tem uma lista dos principais museus da cidade, também os sites para você poder visitar e já se ambientando para se planejar para a viagem. A gente se encontra no próximo programa. Tchau, tchau!